Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é o Léo, do portal BI na Veia, e nós vamos começar uma série de vídeos explicativos sobre alguns temas dentro do Business Intelligence. Para começar, a gente vai falar de um tema super importante dentro da visualização de dados, que é o Storytelling com dados. Nosso primeiro tema vai ser sobre por que nós devemos evitar os gráficos de pizza. Para começar, antes de mais nada, antes de dizer se você vai fazer um gráfico de pizza, um gráfico de barra, um gráfico de linha, você tem que ter em mente qual a mensagem que você quer passar com esse gráfico. Você juntou um pequeno conjunto de dados e quer apresentar eles visualmente, então você tem que ter ideia de qual a mensagem você quer passar com isso. Além disso, você também tem que saber o que é mais relevante nas informações apresentadas. Muitas vezes, aqueles conjuntos de dados tem um ou dois ou até mesmo 3 pontos mais relevantes que merecem destaque. Tendo essas informações, por que eu particularmente não recomendo a utilização do gráfico de pizza? Vamos enumerar algumas coisas aqui. Primeiro, ele não é otimizado para leitura. Como que a gente aprendeu a ler na escola? É no sentido da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, quando a gente vai ler um texto, a gente faz um monte de movimento em Z. A gente vai, volta, vai, volta, vai e volta. Quando a gente está falando do gráfico de pizza, a gente tem que fazer algo que não é tão otimizado. Primeiro, para a gente entender do que se trata a informação, a gente tem que ler o título do gráfico. Depois a gente vai na parte do gráfico em si para a gente tentar interpretar as cores e a proporção de cada fatia. A gente entendeu uma cor, a gente vai direto para a legenda, para a gente saber do que se trata. Depois a gente vê outra cor e vai para a próxima legenda. E nisso a gente fica num vai e vem para tentar interpretar um gráfico inteiro. Você entendeu que às vezes você quer passar uma informação relevante, mas ele não é otimizado porque você fica no vai e vem, no vai e vem? Se houver mais que 2 seções, ele pode ficar confuso. Esse gráfico mesmo, olhando da forma que está, você não consegue definir a diferença de tamanho entre as 2 porções de tonalidade azul e a porção de tonalidade marrom. Fica muito difícil interpretar um gráfico de pizza se ele tiver mais do que 2 seções. E mesmo que você insira as legendas, você ainda não ganha na otimização, porque você vai continuar no vai, no vem, no vai, no vem, para tentar interpretar do que se trata. Até você ter o entendimento das 5 lojas aqui no gráfico, você teve que ir, voltar e voltar. E assim, se você leva mais do que 10 segundos para entender um gráfico, ele começa a ficar chato e perde o interesse. Então, resumindo, o gráfico de pizza, ele não é intuitivo. No caso apresentado, então, qual seria a melhor opção? Vamos lá. A gente mostrou esse gráfico aqui. Qual seria a melhor opção para apresentar as 5 lojas e suas proporções? Veja só, um gráfico de barras, ele é muito melhor para apresentar. Por quê? Porque você vê a diferença de proporção no tamanho das barras. Você tem a legenda também. Se você quiser não pôr a legenda na barra, você pode pôr uma coluna aqui com as legendas, que também fica intuitivo. O legal é você nunca usar os dois, ou um ou outro. Você tem a diferença na proporção das barras, você tem a ordenação que você achar melhor, e ele é muito mais entendível. Você passou o olho no título e soube do que se trata, e só de olhar para o gráfico você já entende o que está acontecendo. Numa comparação, nos 2 gráficos, olha só a diferença de entendimento que você tem, de simplicidade. Na maioria das vezes as pessoas tentam evitar o gráfico de barras por ele ser muito simples, muito comum, quando na verdade eles poderiam utilizar o gráfico de barras justamente porque ele é simples e porque ele é comum. Alguns outros motivos pelo qual você não deve utilizar o gráfico de barras. A gente viu que se ele tiver mais que 2 seções, ele fica confuso. E se ele tiver só 2 seções, ele é inútil. Vou apresentar para vocês um caso real de um trabalho que eu fiz. Esse gráfico mostra a proporção de utilização de um sistema de educação online. Ele mostra a proporção de professores que já utilizaram e que não utilizaram o sistema. Olha só o roteiro que você segue para identificar o gráfico. Você vai ler o título para descobrir do que o gráfico trata.
Depois você vai ler as legendas. Professores que já utilizaram e professores que nunca utilizaram. Depois disso, você vai vir para o gráfico para entender a proporção dessas duas informações. Veja bem, você fez todo esse roteiro, você tomou praticamente 4 passos para conseguir ler a informação, sendo que a informação mais importante desse gráfico é essa daqui. Quem realmente está utilizando o portal. Então, nem sempre o gráfico de pizza é otimizado para 2 sessões. Na verdade, quase nunca ele é útil para gráficos com 2 sessões. O que eu costumo dizer é que se você fizer todas as perguntas e a resposta ainda for um gráfico de pizza, ok, então utiliza. Mas no caso apresentado, nem sempre é necessário um gráfico. Veja bem, a informação que eu queria passar era quantos professores estão utilizando o sistema. Então eu podia utilizar simplesmente um texto. Uma ferramenta de texto já supre todo o meu problema. Olha só, o usuário ele vai chegar até o gráfico, até o painel, ele vai ter o destaque da numeração, então ele já vai saber de cara um percentual. E só de ler o resto, 87% dos professores já utilizaram a plataforma até o momento. Então ele é muito mais simples e muito mais intuitivo. Você não precisa de um vai e vem, é só olhar e obter as informações. Então a técnica utilizada aqui foi pegar um gráfico que tinha uma informação saturada e transformar ela numa informação ressaltada. Eu ressaltei a mensagem que eu queria passar com esse gráfico. Ainda trabalhando nesse painel que eu falei para vocês, eu vou dar um outro exemplo de como ele era antes e como ele é depois. Olha só. O gráfico de pizza ele não é difícil de entender quando ele tem 2 segmentos só. É muito fácil. Se você olhar e você ler o que está na tela, você vai entender o que ele quer passar. Mas lembra aquele roteirinho que a gente fez? Você é obrigado nesse painel a seguir o mesmo roteiro em cada um dos 3 gráficos. Depois de eu ter trabalhado nisso, ele ficou assim. Eu substituí o primeiro por barras, então a gente sabe que a proporção de alunos e professores online tem uma diferença grande, é mais do que o dobro, tanto na proporção de tamanho de barra quanto nas legendas. Eu tenho aqui logo de cara a informação, é só ler, 87% dos professores já utilizaram, 5% dos alunos já utilizaram. E essa tabelinha, ela também conta uma história. Vou te dar um exemplo. Nesse dia, 24 alunos utilizaram o sistema, esses 24 ao longo do dia fizeram 54 acessos. Nesses 54 acessos, eles acessaram 30 cursos diferentes e tiveram 1.726 interações dentro da plataforma. Entendeu como tudo conta uma história de forma simples? E o gráfico de pizza ele não é otimizado para isso? Então, resumindo esse vídeo de hoje, ele não é otimizado para leitura. Se houver mais que 2 sessões, ele pode ficar muito confuso, conforme o que foi mostrado aqui. Se houver apenas 2 sessões, ele é inútil, você pode substituir por um texto simples e ele não é 100% intuitivo. E um detalhe, um gráfico de pizza ele exige um excesso de cores. Mesmo que você use várias cores da mesma tonalidade, só com um diferente de tom da cor, ainda fica uma tela saturada. Uma tela bonita e confortável de se ver, ela não abusa das cores. Ela tem cores simples e de fácil entendimento. É muito melhor você entender um dado pela proporção da sua informação do que pelo excesso de cores. Veja só, é muito mais agradável olhar, ver uma informação desse jeito do que ver uma informação desse jeito. Ok? Então, se você quiser mais algumas informações, mais alguns insights, você pode seguir a gente no Instagram, que é o @biainaveia ou binaveia, como meus amigos falam. Também tem um site, biainaveia.com.br. Lá você vai encontrar artigos, podcasts semanais, tutoriais, insights, enfim. Lá a gente vai fornecer o melhor conteúdo sobre Business Intelligence que você vai poder encontrar gratuitamente na internet. Ok? Até a próxima, pessoal. Bons estudos!